Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos os amigos e ouvintes do Podcast Brasil UFO. A partir de agora, não apenas ouvintes, você também pode ser um telespectador do canal Brasil UFO, porque agora a gente vai também estar com imagens aí, né? Além dos áudios, os costumeiros áudios aí, né? Do podcast nas plataformas de áudio, a gente também vai estar disponível no YouTube e também dividido ali, né? Em cortes, também no Instagram. Então, se você tem o costume de ouvir a gente aí, saiba que agora também você pode acompanhar a gente em imagens para ficar uma coisa mais dinâmica e interessante para o público do Brasil UFO nessa terceira temporada que estamos iniciando hoje. E para iniciar daquele jeito, trago meu amigo diretamente do estado do Rio de Janeiro, pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs, o meu amigo Riba Menezes. Fala aí, Riba! E aí, Cleiton? Prazer estar aqui mais uma vez no Brasil UFO, com os nossos queridos ouvintes, que sempre nos recebem, nos tratam com o maior respeito. Agora a gente está entrando numa nova fase com o vídeo, né? Então é uma honra aí estar trazendo pessoas tão bacanas como esse convidado que a gente está trazendo hoje aí, que é o Jorge Ueso. Ele é do canal OMG, OVNIs e Mistérios em Geral. Ele pesquisou um caso no local, ele foi lá no Nordeste, andou naquelas ruazinhas de chão, que é o famoso, o caso do menino Janiel. E eu queria que você apresentasse ele com mais excelência que você é o cara. E só pra falar como o Riba tá apresentando, né? O nosso convidado aí, ele é design, né? E ele mora lá em Curitiba. Dizem que em Curitiba faz muito frio, né? E é isso que a gente vai ver com ele agora. É editor também do canal OVNIs e Mistérios em Geral. E também fez uma parceria com o Brasil UFO para disponibilizar os vídeos dele, as pesquisas que ele fez, que são muito, muito interessantes, muito boas, né? Não só pelas informações, mas também pelo conteúdo gráfico que faz a gente ter uma noção muito boa do que foi visto naquele momento pelas testemunhas, né? Trago aqui, convido pelo primeira vez com o vídeo aqui, né? São caras lindos, né? Então, vamos trazer aqui Jorge Ueso, do canal OVNIs e Mistérios em Geral. Fala aí, Jorge. Fala, Cleiton. Fala, Riba. Prazer estar aqui com vocês. Aqui em Curitiba, 18 graus nesse momento. É frio, pô. Um pouquinho mais frio que no Rio, né, Riba? E tô muito feliz aqui de estar com vocês dois aí e para esses ouvintes e agora os assistentes do Brasil, né? Vamos lá. Ô Jorge, você trabalha Você falou que você trabalha em agência, né? Você trabalha com artes, né? Aí em Curitiba, é isso? Eu trabalho como diretor de arte em agência de propaganda, né? Sim. Publicidade digital. Legal. E como que você começou assim? Você viu que você podia ajudar as pessoas a entenderem melhor os casos ufológicos com o seu talento que você tinha. Como que você decidiu entrar para esse meio aí? Então, eu sempre gostei desse assunto, né? Então, eu aproveitei agora que assim, o assunto, acho que ele está crescendo bastante, as pessoas estão perdendo um pouco de receio, né, do tema, assim, e como eu trabalho com muitos programas gráficos, assim, né, tanto de Photoshop, After Effects, que eu conheço há muito tempo, trabalho com isso, então isso me ajuda, são ferramentas que me ajudam a fazer análise de imagens, dos vídeos que chegam pra gente, né,
E então eu gosto bastante assim do ver o que é verdadeiro, o que é fake, o que é um engano, né? Porque eu consigo estabilizar a imagem, dar zoom, contrastar e fora isso, pesquisando o tema assim de cada evento mais a fundo, né? Para ver o que tem de interessante em cada história. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, no caso que a gente vai abordar hoje aqui, o caso do menino Janiel, que é lá do interior do Ceará, se eu não me engano, né? Sim. E o Jorge vai trazer pra gente aqui a pesquisa que ele fez, né? Ele foi até a cidade do menino, conversar com os familiares, só lembrando que o menino, isso aconteceu, ele tinha por volta dos 6, 7 anos, 6 anos. né? Isso. E aos 16, o Janiel, ele veio a falecer por um acidente, né? Com uma pequena espingarda, né? E o Jorge levantou essas informações aí pra gente e vai trazer daqui a pouco todo esse caso aí. Mas só pra abrir esse caso já, Jorge, como que você chegou até essa família aí? Como que você conseguiu as informações, assim? Qual que foi a sua luta? Então, esse caso, o Janiel foi um menino que teve um contato imediato, né? Não sei se foi abduzido ou foi atacado, né? Que ele diz por seres de outro mundo, né? Em 2008. Uhum. E essa história circulou muito pelo trabalho do ufólogo e da equipe dele, do Agobert Peixoto. E ficou muito famosa desde aquela época. A gente via vídeos no YouTube, né? Saía alguns programas de TV. Então eu fui até a cidade. Eu tava aproveitando que eu tava numa viagem lá pelo Ceará e fui até a cidade dele, só que eu não tinha nenhuma informação, né? Assim, onde que era. Eu tive que ir na rua e perguntando para as pessoas mesmo. E é uma cidade que não é tão pequena, né? A cidade, assim, é uma cidade litorânea e tal, mas eu tive que ir na rua perguntando de estabelecimento, rodinha de motoqueiro, até que começaram a surgir pessoas que me ajudaram a achar. Qual o nome da cidade? Itarema. Fica a 200 quilômetros de Fortaleza, né? E ele mora aconteceu no município de Itarema, num interiorzinho na roça? Só que daí, eu tava na cidade, só que você tinha que andar 30 quilômetros pro interior ainda do município, né? Local bem isolado. É um local isolado, então foi meio que fui chegando, perguntando pra todo lugar, porque não tinha exatamente um mapa, nada. Tipo assim, rua de chão mesmo, né? Sim, é um sítio. Aconteceu num sítio, por sorte fui perguntando e descobri que a casa dele estava perto de onde eu estava perguntando, na casa nova, onde a família se mudou, né? Eu queria afirmar uma coisa aqui. Eu sou amigo pessoal do Agobert Peixoto. A gente sempre está se falando por WhatsApp. Essa semana mesmo a gente estava conversando, ele mandou até um áudio sobre o caso do menino Janiel, que eu espero que o Cleito coloque aí pra gente. Eu convidei o Agobert Peixoto, que pesquisou esse caso, para participar aqui desse programa aqui junto com você, mas em respeito ao menino Janiel, ele não fala mais esse caso, ele encerrou esse caso, mas o público só vai saber mais para frente, aí vamos segurar por que ele não fala. E o Agobert Peixoto falou que o menino Janiel, ele foi abduzido sim. Eu tenho certeza que ele foi, cara. Mas essa é a tua opinião também, ô Jorge? Na verdade, assim, a gente só tem o relato do menino na época e o que ele falou pra avó e o que a avó contou nas entrevistas e tal, né? Mas ele falou que foi pego pelos ETs, assim, pelas né? Criaturas, né? Os irmãos deles falam que os ETs seguraram ele, fizeram as coisas ali, mas não chegou a entrar na nave e ser levado, né? Foi no local. Mas o Agobert também, como ele foi até o local, conversou com o próprio menino, talvez ele tenha mais informações do que foi gravado, né? Gravado, né? Ele conversou muito com a família, conversou muito com o menino com as câmeras desligadas. E ele chegou a essa conclusão que o menino foi abduzido, segundo palavras do meu amigo Agobert Peixoto. Ele me chama assim, ele brinca muito comigo assim: você é o meu ufólogo do rock, o meu ufólogo preferido do rock. Aí ele brinca assim comigo. Então eu tenho muita liberdade, muita intimidade com ele sempre conversa muito comigo. E ele falou que sim, o menino foi abduzido. Um grande caso pesquisado pelo meu amigo Agobert Peixoto, um ufólogo veterano do Nordeste,
que merece ser muito respeitado. Ele, apesar das brincadeiras dele, coloca aquelas coisas brincando, mas atrás daquela brincadeira tem muita seriedade. E só para fazer o merchandising aí do Riba Menezes, para quem não sabe, ele é o empresário aí da banda Dr. Silvana e companhia da década de 80, né, Riba? Eu trabalho não só com eles, trabalho com outras bandas também, mas eu estou há muito tempo com eles. Eu sou empresário de uma banda dos anos 80, a gente gravou alguns discos aí, se apresentou em todos os programas de televisão, a gente está na estrada há muito tempo, já fizemos, nós ganhamos aí, eu participei junto com eles do centenário do Chacrinha, junto com o Leleco Barbosa, que é o filho do Chacrinha, aqui na Academia Brasileira. Fugiu da memória aqui. Então lá nós recebemos um prêmio, uma medalha assim, pelo centenário do Chacrinha. Eu guardo isso com o maior orgulho, dado pelo Leleco, o filho do Chacrinha. Então a gente está na estrada há muito tempo e a gente continua na estrada, recebe a gente com muito respeito, e brevemente eu posso estar aí na sua cidade, e no dia que a gente estiver na sua cidade, por favor, legal. Com certeza o pessoal vai ouvir e vai com certeza acompanhar. Agora que estamos voltando aí aos poucos aí ao normal, né? E é isso aí. Você então, vamos fazer o seguinte. Para você que tá ouvindo a gente, a partir de hoje, se você quiser mandar o seu depoimento, não precisa ser só por áudio, né? Então manda o vídeo pra gente exibir. Claro, se você não tiver nenhum problema de mostrar a sua imagem, né? Então, se você puder, manda pro nosso e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Eu vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com. E se você não quiser, você manda em áudio e a gente guarda total sigilo, mudando a sua voz e também o seu nome. Beleza? Podcast Brasil UFO. Se você tem alguma história de OVNIs ou coisas misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido seu, manda pra gente através do WhatsApp, que é o +5511 984363637. Eu vou repetir, +5511 984363637. Ou também pelo e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Mais uma vez, brasil.ufo.sp@gmail.com. Beleza? A partir de agora, então, vamos lá pro Conte a Sua História. E eu queria saber do Jorge como começou, Jorge, se você tem alguma história aí que te deu esse start para ufologia aí, como começou essa história aí de ir atrás aí desses casos ufológicos? Eu venho de uma família bastante cética em relação a qualquer tipo de coisa, né? Uhum. Meu pai é médico, assim, não acredita, assim, em nada fora do normal, Sim. né? Mas ele conta que quando ele era criança, ele tinha lá perto dos 10 anos, no interior do Paraná, ele falou que estava brincando um pouco antes do amanhecer, jogando futebol com a turma, e de repente o céu ficou vermelho durante alguns segundos, né? Mas ele falou que assim, foi rápido o suficiente só para a equipe que estava atacando, né, com a bola, o time que estava atacando ver. A equipe que estava defendendo... Tava de costa pro fenômeno. De costa, olhou, né? Todo mundo apontou, já não viu, sabe? Sim. Quase um flash, assim, vermelho. E isso é a história que ele conta pra gente desde de criança, que é uma coisa que nunca foi explicado, né? Até nos anos 1950 também não tinha como você... Se aconteceu, não tinha onde se informar, né? Uhum. Não saísse num jornal, alguma coisa. E aquilo ficou na cabeça, assim, ele gosta do assunto, mas não pesquisa nada, né? Mas depois, que agora com a internet ficou mais fácil de ir atrás das coisas e comecei a
a me interessar bastante pelo assunto, assim, mas esse foi um caso, eu acho, bastante intrigante, assim. Sim, mas você mesmo não viu nada, só seu pai viu, e era que ano quando seu pai viu? 1955, talvez. 55, hein, meu? É perto dessa época, mais ou menos. Eu não tenho certeza porque ele é criança, Mas e né? você? O que te despertou nisso aí? Então, mas assim, eu já vi coisas assim, luz vermelhas, mas eu nunca consegui ter assim, eu tentei filmar, mas nunca tive assim 100% de certeza que não era um drone ou um avião de pequeno porte, né? Aham. Mas essa história dele eu sempre gosto porque é uma coisa muito fora do comum para a época, né? Não dá para falar que era um helicóptero, um avião naquela região, não tinha, então não tem uma explicação alternativa tão fácil, né? Claro. Mas você, quando criança, você não tem lembrança, assim, de ter visto algum vulto, algum, sei lá, vamos chamar de espírito, alguma coisa assim? Você tem alguma lembrança nesse sentido? Espíritos, acho que não. Não. Mas o quê? Você pensou aí, meu? Alguma coisa você viu? Não, eu tenho umas coisas meio... Não, se não quiser contar, não precisa contar. Não. É que assim, não é nada que eu vi, né? Mas assim, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uns 14 anos, eu desenhei a cidade de Nova York, por exemplo, sendo atacada por OVNIs, né? Sim, sabe, tipo uma cena de Independence Day, né? Com jatos e OVNIs voando, assim, né? E eu desenhava mais ou menos bem já. E nesse desenho, assim, no meio da confusão, tem as torres gêmeas explodindo, sabe? Ah, é? Você desenhou as torres, cara? Sim, até como você vai... Agora temos em vídeo aqui, você pode postar no programa que nós estamos assistindo, de repente você consegue colocar no ar agora, nesse momento. Sim. A imagem você tem que eu vou aí? te mandar. Manda aí. Eu vou procurar, eu te mando. Não, tudo bem. E assim, exatamente assim, onde na imagem que nós temos na cabeça hoje do ataque de 11 de setembro, aquele avião batendo e explodindo, né? Fogo pro lado, assim, numa das torres, é exatamente igual o desenho que eu fiz quando era criança. Muitos anos antes, né? Até o logotipo, né, do Banco Bradesco também tem, né? Parece que são... Parece o avião batendo. Parece que são os aviões batendo também, né, cara? É um mistério isso aí, né? Mas eu tinha pensado nisso. Quando eu era criança, eu via muita coisa. E pra você que tá nos assistindo aí, nos ouvindo no rádio, ouça aí alguns episódios passados aí. Vou tentar publicar aqui pra vocês o episódio que eu conto sobre as coisas que eu via, que eram impressionantes. E eu fiquei devendo pro Jorge aí, que ele tá pesquisando como é que chama? Shadow People. Shadow People. Tá pesquisando sobre esses vultos aí. Por isso que até eu perguntei pra ele sobre isso, né? E eu tô devendo pra ele aí uma explicação sobre essas coisas que eu via e ouvia também. Então é uma coisa de se pensar, né? O Riba também já contou vários, né, Riba? Das coisas que você via assim quando era criança. O Riba já viu bastante coisa. Quer relembrar aí algum, pelo menos, Riba? Não, criança não. Eu comecei a ver a partir dos 14, 15 anos. Só foi daí em diante que eu comecei a ter... Sei lá, às vezes eu acho que essas coisas não aparecem para qualquer pessoa. Tô começando a acreditar nisso porque eu vi um vídeo... Hoje uma pessoa conversou isso comigo, ela conversou em particular comigo sobre isso, e tem um vídeo que o rapaz botou aí na internet, eu conversei com ele ficou de me dar uma entrevista e tudo. Ele e um amigo dele no portão da casa dele em São Paulo, apareceu um objeto lá redondo, cheio de luz em volta, ele filmou, ele viu, o amigo dele do lado dele não via. Ele falava lá, cara, o objeto, aí o cara falou assim, eu não tô vendo ali, cara, eu não tô vendo. Aí ele filmou, e o rapaz só conseguiu ver depois na câmera, mas ao vivo o cara não viu. Eu acho que tem pessoas que não... Eu acredito nisso, acho que tem pessoas que não tem esse dom de ver, não. Apesar que a maior parte dos avistamentos que eu tive, as pessoas que estavam assim ao meu redor viram. Eu não tenho certeza, é o que eu acho, assim, sei lá, eu tô começando a acreditar nisso. Sei lá, não sei. É um mistério, cara, é um mistério. Sim, é impressionante, né?
Bom, vamos dar sequência aqui então. E vamos agora falar sobre o caso principal, que é o caso do menino Janiel, que é lá do interior do Ceará. E o Jorge teve a oportunidade de produzir um vídeo e na sequência a gente vai colocar o vídeo e vamos comentando tudo o que aconteceu. Mas para você que quiser assistir o vídeo na íntegra, sem o nosso comentário, você pode assistir lá no canal do Jorge do YouTube, que é o OVNIs e Mistérios em Geral. Ou também é uma republicação que foi no Brasil UFO sobre o caso Janiel. Então, se você quiser assistir na íntegra, acessa lá. Vamos então ver, tentar, né, assistir este vídeo inteiro. E vamos combinar, Jorge, que... Vamos combinar o seguinte, que a gente vai dando pausa, tá? Conforme a gente sentir necessidade, para ir comentando cada detalhe aí do vídeo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí sanitário, tudo era costume, todo dia eles brincaram lá na capoeirinha em roda de cá, tinha um limpo, eles brincavam tudo atrás um do outro. De repente aconteceu essa, eles brincando lá, não esperavam. Aí abaixou, e Janiel foi o primeiro que riu. Janiel ainda disse: Schumacher tá rindo não, aí. Ri bem baixinho, a bolinha de fogo. Eles nem ligaram, só correndo atrás do outro e achando graça. E todos três, essa massa. Aí até que uma hora o bicho abaixou mesmo. Então, peraí, pra quem não tá entendendo, essa é a avó. Explica pra gente aí, Jorge. Essa é a avó do Janiel. Ela tá contando o que eles contaram pra ela, porque na realidade ela não viu, né? Sim, é o Janiel, que tinha perto de 6 anos, o irmão dele chamado Schumacher, que tinha perto de 9, 10 anos, e o primo Zé Felipe, que ficava entre os dois, mais ou menos, a idade dele, né? Sim. Então isso aconteceu com eles. Quando eles correram pra casa, a primeira pessoa que eles contaram foi pra avó. Então é essa avó que tá contando a história. Que provavelmente os pais trabalhavam e a avó cuidava deles, né? Sim, eles moravam assim em casas no sítio, no mesmo terreno. Uhum. Então foi pra casa da avó que eles primeiro chegaram e ela ficou sabendo dessa história que repete até hoje, né? Sim. Vamos continuar aqui a explicação dela. Vamos lá. Ah, e só antes de continuar, essas ilustrações, quem produziu foi o Jorge. Então, isso que ele contou pra gente no início aqui do podcast, é o trabalho que ele faz. Então, dá pra gente, mesmo se não foi exatamente isso, como simulação, dá pra gente ter uma noção muito boa. Então, vamos lá, vamos continuar assistindo. Aí, que rinha, aquela bolona de fogo. Aí a ventania era tão forte, Janiel não aguentou. Os outros correram logo, e Janiel não aguentou, caiu lá, cortado desse arame. Mas o Zé Felipe correu, os atrepados caiu ele em roda. Os atrepados de lá ficavam olhando pra ele. Lá ele caiu no chão, e o bicho assim baixinho, só arruando. Schumacher, lá, Schumacher, mete a mão e puxa ele. Schumacher foi. Quando foi estirando a mão aqui, foi pegando. Schumacher atendeu pra trás, o vento que era forte. O vento era tão forte que ele disse que abanava tudo. Fazia um chiado. O vento que era forte. A ventania era tão forte, igual esse vento aqui. Era eu e o Felipe. Aí eu saí correndo. Aí talvez ele tava gritando pra gente socorrer lá, né? Aí ele correu fácil, correu. O Janiel ficou no chão. E aí, Jorge? O que esse vento aí, meu? O que produziu esse vento aí? A gente não entende, né? Porque o objeto não tinha hélice, né? Não tinha nada que pudesse fazer um vento, mas esse chiado é característico de várias histórias da região lá. Então, sim. O vento, eles falam que o vento era forte e o vento era quente, né? Então é uma coisa bem peculiar, né?
O vento também é característico em muitos casos. Lá no caso do projeto Ônix aconteceu a mesma coisa. O Marquinhos, quando a nave chegou perto dele, lançou ele sentiu uma coisa quente e vento mexendo nas árvores. Então é muito peculiar esses casos aí. Caramba, hein, meu? E diz que o Schumacher tentou puxar ele, porque o vento não estava empurrando, estava puxando, não é isso? Na verdade ali, até a gente ouviu a voz do Schumacher, que é o irmão dele, que tem perto de 25 anos hoje em dia, 25 para 30, né? Uhum. E a avó fala que o Janiel já tinha caído, talvez tropeçou, talvez pelo próprio vento, né? Uhum. E o Schumacher, na verdade, ele tentou puxar o Janiel, mas o vento jogou ele para trás. Então, o vento vinha do objeto mesmo. Então, vamos seguir, então. Vamos seguir lá no vídeo. Então vamos na sequência aqui, que agora foi o professor que conseguiu conversar com o Janiel, né? Vamos ver o que o Agobar pergunta pra ele e ele responde. Vamos lá. Aí um negócio aceso aí, depois se apaga, se apaga, você já tá vendo. Só tinha um pedaço e outra de cunha de buchão vermelho. Aí tinha 2 anos lá dentro e um ficou assim na porta, né? Um abriu a porta, o outro ficou de trás do outro, abaixado. Aí, só que as unhas, só que não era de nós não, era com unha de gato. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí depois ele pegou, aí começou a furar você. Isso aí, 6 horas ao fechadinho da noite. Eu tava pardeando pra ele chegar em casa. Chamaram, aí eu saí pra porta da cozinha. Aí eles contaram a história dele. Menino, e cadê o Janiel? Ora, vovó, ficou lá. Caiu lá, o bicho abaixou e tá lá banando. A primeira vez que eles contam, e eu acredito que eu tinha sido olhar, né? Mas não. Aí dizer que quando tá terminando. Aí o Janiel chegou. Menino, tu já chegou. Aí se calaram. Aí, Rorô, só falei, vovó. Aí, menino de Deus, o que é isso? Ora, Rorô, foi um bicho que cortou eu. Pronto, levante o bracinho. Cara, olha o talho que fizeram no sovaco do menino, tadinho. Pra quem tá vendo aí, lembra... ele tá costurado porque ele foi no pronto-socorro, não é isso, Jorge? Sim. Até como o áudio do vídeo original não tá muito bom, né? Só queria explicar assim, que ele conta, né, que ele tava lá, tinha a luz que veio, de repente a luz apagou, e ele não sabe como, não explica direito, mas tinha um objeto, que a gente não sabe o formato, mas ele fala que tinha coisa de bujão, como se fosse metálico, né? Sim. Um bujão, né? E tinha 2 seres dentro, assim, um atrás do... Um perto da porta, um mais abaixado atrás. Bem detalhado esse relato. E que esse ser tinha unhas de como se fosse... Esporão de galo, né? Esporão de galo. E da boca de desse ser, ele tirou uma coisa que ele fala que era uma coisa que parece um canivete, um mini canivete. A avó dele conta assim que era uma coisa bem branca, ela fala bem alvinha, o termo que ela fala, né? E com esse instrumento, esse ser cortou debaixo na axila dele, no sovaco, né? O instrumento que estava na boca, ele tirou com a mão e cortou. Sim, e o Janiel tá todo arranhado, né? Talvez pelas unhas do ser, né? E esse corte debaixo do braço especificamente é coisa desse instrumento que ele usou para cortar. E é um corte profundo, né? A avó fala que cabia 4 dedos dentro do corte. Um corte liso e limpo, sem sangue. O interessante é que o menino fala que não doeu nada e não tinha nenhuma mancha de sangue na camisa, nada. Sim, a avó fala que quando ele chegou, né, com o braço levantado, falando que tinha sido cortado, a camisa que ele estava usando não tinha nada de sangue. Ela tirou a camisa dele, dobrou, colocou num canto e falou que nenhuma marca de sangue. Você citou o lance da camisa.
camisa estava rasgada nesse local? Ou ele estava sem camisa? Como é que foi? Então, a gente não sabe que tipo de camisa que era, se era uma coisa cavada ou não, mas a avó falou que não tinha, a camisa estava intacta, não foi atingida. Porque se fosse de manga... Pode ser. Mas eu acho que talvez pudesse ser uma regata, alguma coisa assim, né? Sim. Mas não provocou, não jorrou sangue, nada. E pra você que tá nos vendo aí no YouTube aí, ou no Instagram, repare que não é só o corte que é o principal, né? O corte principal que foi costurado. Tem outros hematomas, né, Jorge? Tem outros hematomas que mostram que assim, não que mostram, que dá pra ver muito claramente e está dentro do relato que ele fala, que a criatura tentou pegar, depois apertou, talvez na hora que ele cite esse aperto e depois parou, foi na hora que talvez a garra ali acabou machucando ali, enfiando ali na axila, né? Ou, é que nem você falou, né? Ele diz que pegou o canivete e cortou ali no próprio local ali, né? Mas você acha que... Ele não conta, né? Que levaram ele pra outro lugar, nada disso, né, Jorge? Então, no vídeo que circula na internet, ele não fala, assim, exatamente que entrou, né? Ele fala que tinha luz que vinha lá dentro. Em um momento do vídeo original, parece que o pai fala pro Agobar que quando ele colocava isso debaixo do braço, parece que a luz em cima do objeto parece que acendia mais, sabe? Parece que tinha alguma coisa em relação a isso, assim. Mas é um detalhe do vídeo, assim, que você pega meio rápido. A gente não consegue saber direito. E essa história chegou... Né, se popularizou porque o Janiel teve de ser atendido no hospital da cidade, né? Sim, pra costurar esse corte que não deve ser aquelas coisas também, né? Hospital, né? Do interior do Nordeste, né, meu? Sim, foi até a cidade de Tarema. Sim. E da cidade a história se espalhou, né? Então, por isso que ela chegou até um radialista que chegou no Agobar, provavelmente. Sim. E então, se não tivesse acontecido, por exemplo, esse corte, a gente nunca ficaria sabendo desse caso. E o interessante é que o menino ele foi bem claro. O menino primeiro chegou à luz, é o que eu sempre falo. Esse objeto, quando eles estão ali no ar, ele emana uma luz tão forte. Só que quando eles apagam a luz, é como a luz de um carro. Quando apaga a luz do carro, você consegue ver o carro. Então, eles viram aquela luz. Quando o objeto pousou, a luz se fechou lá. O menino viu um objeto cor de bujão, tinha luzes em cima, tipo ambulância. Era um objeto metálico. Ele fala que tinha janela e uma porta se abriu e ele viu os seres. Então, o menino viu uma nave que pousou, estava rente ao chão ali, ele fala pariano. Não chega a colar no chão, né? Isso, a nave pousou no chão ali, luzes em cima, tipo ambulância, conforme ele fala, uma porta se abriu, ele viu janela e viu seres descendo. Então o menino viu uma nave mesmo, prateada, cor de bujão, conforme ele fala. Só antes da gente dar sequência, Jorge, no off ali com a família não menciona em nenhum momento que ele contou o que não tava aí nessa entrevista que ele fez com a Agobar, né? Que tipo, não, aí me levaram me levaram num lugar assim, assado. Ele menciona isso? Não, acho que o que a avó dele conta é o que tipo, ela ficou sabendo na época, né, pelo relato do Janiel, mas assim, a família não adiciona muito mais informação, né? O Schumacher, que é o irmão, provavelmente não viu, ele viu a luz, fugiu e não viu a aproximação desses seres, né? E o Janiel não gostava de tocar mais no assunto, né? Porque tinha começado a virar motivo de chacota com os amigos na escola, né? Então, o que a gente tem de informação basicamente são essas, né? Vamos continuar assistindo o vídeo, vamos lá. E aqui nós temos as escoriações do braço, né? É tipo de um arranhão, né? Então aqui tudo isso aí foram as garras, né? Ou coisa parecida, né?
Impressionante, hein, meu? E essa abertura aí também, ô Jorge, demais, hein, essa abertura, hein? Muito legal, cara. Isso é um trabalho de animação. Pô, que trabalho espetacular, cara. Esse aqui é o canal do Jorge, OVNIs e Mistérios em Geral. Segue lá. Vamos à explicação. Este caso ocorreu no dia 2 de novembro de 2008, na área rural do município de Itarema, no Ceará. Em outubro do ano passado, 2020, eu consegui localizar a família, que já estava morando em outra localidade, para conversar sobre o assunto. É muito longe o local que aconteceu, da onde que eles moram hoje, Jorge? Então, eles falam que, na verdade, é um pouco longe dessa casa onde eu achei eles. Ela falou que era uns perto de 5 km, mas ela falou que com o carro que eu tava, que era um carro alugado normal assim, ela falou que não conseguiria chegar porque a estrada era muito ruim. Entendi. Vamos lá, vamos seguir. Dona Maria, a avó de Janiel, me contou que ele era o mais novo dos seus netos. Tinha 6 anos na época do evento e brincava com seu irmão Schumacher e o primo Zé Felipe. Dona Maria conta que sua casa ficava a menos de 50 metros da casa de Janiel e que depois do ocorrido ele passou a ter medo de atravessar o terreno quando anoitecia. Dizia que tinha medo de ser pego de novo e ela o levava segurando as mãos. Na adolescência, Janiel não gostava de falar no assunto e até hoje seu irmão também tenta desviar quando é perguntado sobre a história. Não me lembro não, já é passado já. Você não viu uma bola de fogo descendo? Foi, viu, né? Era uma bolinha assim, era vermelhinha, né? Aí se apagou de hora pra outra. Sim. Aí pegou meu irmão lá. Algum tempo depois do ocorrido, os pais de Janiel se separaram. E como seu pai, Raimundo, costumava viajar a trabalho, eram seus avós que ajudavam a cuidar das crianças. Janiel faleceu cedo, aos 16 anos. Isso aqui é a imagem da época que ele faleceu, né? Sim, perto de 15, 16 anos. Sim, vamos lá. Ele testava uma espingardinha de caça, em frente de casa, quando o tiro saiu pela culatra e o atingiu. O caso de Janiel tem algumas peculiaridades que me despertaram a atenção. Essas crianças, que tinham de 6 a 10 anos, viviam em um sítio, em um lugar remoto. Na época não tinham eletricidade e não tinham acesso à televisão. Diferente da maioria das histórias de abdução, onde as vítimas costumam se lembrar do incidente sob hipnose, este caso foi relatado a outras pessoas logo após o ocorrido, com coerência e riqueza de detalhes. Diante de um machucado tão grave, me parece improvável que as crianças tivessem tempo e motivos para elaborar uma história tão complexa. Ele é tão firme no que ele fala, que se a pessoa falar outra coisa, ele fala, não é assim, é assado, né? Ele corrige, né? Os detalhes são muito interessantes, né? Assim, ele contando que na porta um estava mais à frente, o outro estava abaixado atrás, sabe? Muito interessante. Sim, cada detalhe. não, e ele vai na hora na resposta, né? Ele não fica pensando como se estivesse imaginando o que falar, né? Vamos lá. Sim, fala. É muito... ele é muito claro pela idade dele, né? É muito claro anos. mesmo. Ele é muito claro. E ele é bem comunicativo, né? Pelo tamanhozinho dele, né? Eu achei ele muito comunicativo e soube explicar muito bem, né? A avó fala que ele é muito inteligente, cara. Vamos continuar. Segundo Dona Maria, que foi a primeira a encontrar Janiel, o corte embaixo do braço era profundo e largo. Caberiam 4 dedos dentro dele. Era um corte seco, sem sangue, e havia uma espécie de espuma no local. A camiseta dele não tinha nenhuma marca de sangue. Janiel não reclamava de dor, parecia estar anestesiado. Ele foi levado ao hospital para fechar o corte. Desde aquela época, Janiel era acusado por seus colegas de ter se ferido em arames e de ter inventado a história. Dona Maria me contou que naquele terreno, sim, havia um amontoado de arames, de uma cerca antiga. Aqui mostra os cortes, né? Você conseguiu fazer ali a imagem 3D ali, né, Jorge? Sim, para localizar exatamente onde foram os arranhões e o corte, né? Ele começa ali tipo na região ali
Como é que chama essa região? No dorso aqui, né? Nas costas aqui, na lateral um pouco e um pouco pra trás, né? E embaixo, em cima não tinha, né? Ficou aquela impressão mesmo que ele tentou, o ser, né? Tentou segurar Isso. o menino pelo braço, Sim. a unha arranhou. Ele foi escapando, né? E o bicho pegando, né? Sim, parece muito isso, Parece né? mesmo. Vamos lá então, ó, vamos dando sequência aqui, vamos continuar assistindo o vídeo. E que eram lisos e não farpados. Também me contou que no dia seguinte ao incidente, quando foram ao local, o arame parecia estar queimado. As crianças narraram que quando o objeto se aproximou deles, o metal do arame parecia estar se acendendo, ficando vermelho. Apesar de parecerem marcas superficiais, seus irmãos relatam que até seus 16 anos, quando faleceu, as marcas ainda estavam visíveis. Alguns pontos ligam o caso de Janiel a outros relatos da região. As chamadas bolas de fogo são frequentemente vistas no sertão nordestino. No município de Pentecoste, chegou a perseguir moradores, e na cidade de Quixadá, uma mulher diz ter sido quase abduzida. Uma quintura enorme mesmo. E a quintura vinha de onde? Vinha de cima, da luz. Eu olhei pra cima e vi só a tochona assim grande por cima da minha cabeça. Tipo, segurando a gente, a pressão, prendendo que a pessoa não tem força de sair. Foi Deus mesmo que me livrou. É tipo... Pra quem tá ouvindo a gente apenas e não tá vendo a imagem, isso aqui é uma matéria de uma TV local que mostra uma testemunha dando depoimento sobre essa suposta luz que ela viu também, e ela descreve a mesma coisa, né, Jorge? A quentura, né, e o vento, né? É interessante que ela fala que essa luz ela deixa ela meio que fraca, dá uma enfraquece a travada pessoa, nela, né? Ela fica imóvel, né? É interessante. Sim, interessante. É impressionante, hein? Vamos dar sequência, vamos lá. Um imã que fica assim, Um imã? a pessoa no chão, mesmo que a pessoa fica sem força de sair. Olha só. O vento forte e quente. Sabe o que lembra isso aí também? A Operação Prato, cara. Que o pessoal falava que quando a luz chupa-chupa enfiava aqui no peito das pessoas, elas travavam e não conseguiam se mexer, cara. É bem parecido, hein? Vamos ouvir. Que é algo ausente na maioria dos casos de abdução, pode ter sido a causa de outros dois eventos. Um em que algo amassou plantas em Itapiúna e outro onde bananeiras foram quebradas, em Mulungu. Esse evento também aconteceu esses dias lá em Mongaguá. Um evento parecido com isso aí. Agora não sei se tem relação, né? De plantas abaixadas. Vamos lá. Ambas cidades do Ceará. De sexta-feira pra cá eu tô acreditando que existe desse voador. Que aqui ele veio de cima. Quem fez isso aqui veio de cima e voltou. Animal não foi? Não tinha caminho para animal entrar. E o animal não ia fazer isso aqui, ó. No caso de Mulungu, o som relatado do objeto parece ter semelhança também. Janiel dizia ter um chiado, parecido com som de chuva. E a testemunha de Mulungu fala em um chiado também, como o barulho de uma fritura em óleo. Que lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá. Vai ser assim. Que mais forte que eu tô fazendo aqui. Eu quase deixei aqui mesmo, de chuva. Foi fácil aí você? Fazer isso, né? De novo. Aí depois... Olha só, meu. Tem como ser mentira essa história, cara? Janiel quis Não tem. seu pai, que estava trabalhando em outra cidade. Ele e seu irmão Schumacher foram até um local da propriedade em que o sinal de telefonia era melhor. Após conversar com seu pai, Janiel passou o telefone para seu irmão, voltou para casa e foi se deitar. Schumacher permaneceu lá por mais algum tempo. Schumacher conta que ao voltar, quando entrou na casa, viu uma figura estranha na janela, pelo lado de fora. Ele foi direto para o quarto da avó. E Janiel, que dormia na rede da sala, não acordou. Aí, de que, menino? Tô toda arrupiada. Se você souber, ali do alpenho, ou uma marabata ferro. O que? Sei lá, não sei nem contar. Parece um homem, não sei o que é aquilo. Sei lá, uma coisona, uma do homem, a cabeçona desse tamanho. Cabeçona pelada. Tô todo arrupiado. Tu não reza, te benze. Ai que benzer, ai rezar. Ele tava de fora assim, do lado da janela.
Só eu os olhos mesmo, de fogo. Igual o motoqueiro fantasma, que quando passa, né? Igual no filme na TV? É, isso. Schumacher ainda conta que foi verificar o que era. Diz ter dado uma volta ao redor da casa, mas não achou nada. Perguntei a ele ainda se achava que esse ser poderia ser o mesmo que havia atacado seu irmão. E ele me disse que não. A impressão... O que você acha, Jorge, disso aí? Então, só recapitulando aqui, para quem não entendeu o que aconteceu, assim, quando um dia antes da morte de Janiel, eles foram ligar para o pai deles, né, que estava fora da cidade, e foram para um descampado ali, um lugar mais alto da propriedade, onde pegava o celular, né. Então o Janiel falou com o pai dele um pouco, era de noite já, e passou pro irmão, né, continuar falando com o pai dele. Nisso o Janiel voltou, né, para casa, onde estava a avó, estava dormindo já. Então o Janiel foi para a rede dele, a avó estava dormindo. E quando o Schumacher voltou, entrou na casa, ele olhou pela janela e viu essa criatura olhando para ele, que ele fala que era cabeçudo, né? Isso a avó dele que me contou, por isso que eu consegui puxar a história dele, senão ele nem ia falar. Ele só conseguiu ver na hora que ele entrou, né? Sim, ele entrou, eu não sei se essa janela dava onde ele estava ou era uma coisa lateral, mas assim, a janela aberta, né, ele viu esse ser parado ali com o olho vermelho, né, e ele ficou assustado e nesse momento ele foi acordar a avó, né, e Janiel estava dormindo, né, então depois ele foi procurar em volta da casa e não viu mais nada, né. Caramba, mas assim, ele falou um ser cabeçudo com olhos que ele fala, não, olhos de fogo mesmo, né, não era um olho vermelho, era um olho como se fosse do filme do Motoqueiro Fantasma. Sim, e tava meio já escurecendo, você lembra que ela menciona, não? Eu acho que era tarde já, não sei se muito tarde, mas a avó já tava dormindo, né, e o Daniel já voltou, parece que tava dormindo também, então devia ser escuro já mesmo, né, não era tardezinha. E até a avó, quando ela me contou a história, eu fiquei meio assustado, né? E será que os seres voltaram, né? Será que os seres sabiam que ele ia morrer, né? É estranho mesmo, né? Será que existe uma relação? E a avó, ela pensa assim que era mais quase um anjo da morte, assim, sabe? Mau agouro também, né? Uma coisa assim. Ela nunca pensou que esse caso, né, desse ser tivesse a ver com aquele que tinha aparecido quando o Janiel era criança. Então, mas pela descrição não se descarta, né? Com certeza. Vamos continuar aqui, que acho que aqui você também dá uma explicação. Vamos lá. A impressão que me deu é que a família ligou esse ser misterioso com o prenúncio da morte de Janiel. Algo sobrenatural, mas nada ligado ao ataque de quando era criança. A irmã de Janiel diz que também havia sonhado com ele nessa mesma noite. Todos ficando na minha frente. Chegou minha vez. Vou sentir muita falta. Rapaz, eu fiquei tão arrepiada, né? Eu me levantei assim, assustada. Mas isso, ele contou pra ela que ele sonhou sobre isso, foi isso? Não, a irmã dele morava em outra cidade já, né? Sim. O Janiel devia ter 16, ela é mais velha que ele, então ela morava em outra cidade. E ela sonhou com ele se despedindo dela nessa noite, né? Sim. Então, quando amanheceu, ela pegou a moto e foi em direção à cidade. Deve ter o vídeo contando um pouco mais. Então vamos lá assistir. Meu Deus do céu, aquele aperto no meu coração, né? Como se algo ia acontecer e tinha que eu estar do lado. Aí eu peguei a moto que a gente tinha. Eu vou lá na avó. Mas na manhã seguinte, a sua moto quebrou a caminho do sítio. Não fosse isso, ela acha que teria presenciado o acidente. Caramba, hein, meu? Alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro, a imagem dos seres são meramente ilustrativas. No vídeo, o Janiel descreve os ETs como seres com cabeça grande, olhos brancos, nariz grande, orelhas grandes, né? Mas depois uma equipe de ufólogos de Sobral foi lá e os detalhes não são exatamente esses. Então, a orelha grande, por exemplo, o nariz grande, não está claro se o relato é muito consistente, né? Só as unhas grandes, que é uma coisa que permanece no relato e aqui até pode ter deixado as marcas físicas. Também não ficou claro para mim se os dois meninos que estavam com o Janiel chegaram a ver a nave e os seres, né? Porque os relatos são um pouco conflitantes, já faz muito tempo, e o Schumacher, que é o irmão do Janiel, não gosta de falar no assunto, então é muito difícil extrair informações dele,
Então o que a gente sabe é que o Schumacher e o Zé Felipe chegaram a ver a luz se aproximando. O Schumacher disse para mim que ela era talvez desse tamanho, 50 centímetros talvez de diâmetro, né? Mas depois ela se apagou e o vento era forte e eles chegaram a fugir. Então não sei se eles chegaram a ver a nave ou se eles mesmo de longe, né? Então o relato que a gente tem é apenas do Janiel falando sobre os seres. Então é difícil comparar o que o Schumacher falou que viu também pela janela da cozinha, né? Ele falou que era um ser de cabeça grande e olhos de fogo. Ele disse que acha que não era o mesmo ser, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não chegou a ver os seres que estavam na nave. Então essa possibilidade de ser o mesmo ser, né? O mesmo tipo de ser, ela não está exatamente descartada, né? Sobre o formato do OVNI, também a gente não tem uma descrição muito precisa do Janiel. Ele falava que tinha uma vidraça e era feito de metal. E como as pessoas lá costumam se referir àquele objeto de disco, não dá para saber se ele tinha uma forma meio discoide mesmo. Eu coloquei na ilustração como redondo, mas é mais porque o formato para mim não era claro, né? E disco é um termo muito que eles usam lá na região. Eles falam, em vez de chamar de OVNI, eles falam um aparelho, um disco. Então pode ser um termo genérico que eles usam falando de disco, mas não que o objeto que apareceu lá fosse realmente um disco. O tio de Janiel, chamado Nelson Filho, me contou que onde eles moravam não tinha eletricidade, então era muito escuro e não era incomum se ver essas luzes cruzando o céu durante a noite, né? Uma luz vermelha, cruzando o céu. E eles sempre brincavam, assim, chamando, olha o disco, né? E ele fala que o pai dele, que é o avô de Janiel, o Sr. Nelson, ele chegou a ver um desses objetos bem de perto mesmo. Até a Dona Maria fala que viu uma tochona grande uma vez, bem de manhã cedo, né? Então, o termo disco é um termo genérico que eles usam. A gente não sabe a forma do objeto. E, finalmente, eu queria agradecer, principalmente a família de Janiel, que me recebeu muito bem quando estive lá. Até passei a tarde toda com eles, fui convidado para o almoço. Agradecer principalmente a Dona Maria, que é a avó de Janiel, ao seu tio, que é o Nelson, e os irmãos Schumacher e a Claiane. Você ficou quanto tempo lá, Jorge? Então, eu cheguei de manhã e almocei e fiquei a tarde toda com eles, né? Fiquei conhecendo o sítio, brincando com os tatus. Você foi sozinho? Fui sozinho. E você foi embora à noite? Não, fui de dia. Ô Cleiton. Oi, Riba. Interessante é que o Janiel, ele comenta aí que ele não gostava de falar sobre esse caso, porque as crianças brincavam com ele, tiravam sarro dele lá. E hoje o professor Agobá Peixoto, que pesquisou esse caso, ele deixou um áudio aí, ele me mandou esse áudio, eu enviei, que nós vamos colocar, que ele encerrou esse caso a pedido do Janiel. Ele teve um caso, não sei se foi numa sessão espírita, dessa parte aí, o menino falou para ele alguma coisa assim, e essa parte espiritual. E você recebeu esse áudio do Agobá, né? A gente vai colocar daqui a pouco. E eu te mandei, tá com você? Vamos. Oi, fala, Riba. Você tá... Só vamos concluir esse vídeo aqui, essa explicação que o Jorge dá, e a gente na sequência vai pro o áudio que o Agobá te mandou. Vamos ouvir a explicação do Jorge aqui. No dia que eu estive lá, o pai de Janiel não estava lá porque ele estava trabalhando em uma obra em Fortaleza, né? Mas eles me contaram assim um fato curioso, que eu perguntei por que o nome dele era Schumacher. Ele me contou que o pai dele gostava muito de Fórmula 1. Então Schumacher é de Schumacher mesmo. E, inclusive, quando o Janiel nasceu, ele queria colocar o nome de Michael nele. Mas no final das contas ficou sendo chamado de Janiel. Muito obrigado por assistir. Espero que curtam este episódio e curtam o canal, continuem acompanhando os vídeos e até a próxima.
Muito bom o vídeo. Então, se você segue a gente aqui, segue lá também o canal do Jorge Ueso, que é o OVNIs e Mistérios em Geral, com uma produção muito bem sofisticada, né? Vale muito a pena se assistir o conteúdo do Jorge. Então vamos, Riba, aquilo que você falou pro professor, né? Para quem ouve essa voz de fundo entrevistando o Janiel, é o professor Agobar Peixoto, né? Ele que cuidou disso aí na época, e o Riba tentou contato com ele para ver se ele podia vir aqui falar pra gente um pouco do caso, né? Mas ele não quer, porque ele diz que o Janiel veio pra ele. Eu só não lembro se é em sonho ou se veio algum tipo de meditação que ele fez, dizendo que pra não falar mais desse assunto. É isso, Riba? Eu converso muito com o Agobá, né? O Agobá é um amigo meu, a gente sempre se fala por WhatsApp. Então eu convidei ele para participar, mas ele falou: Riba, eu não participo de nada mais que fala sobre o Janiel. Eu encerrei esse assunto. Ele é dessa parte espírita, então acho que durante uma sessão lá, o menino Jadiel pediu para não falar mais nesse assunto, pois tinha feito muito mal para ele aqui na Terra esse caso, então ele não queria falar mais nisso. E conforme ele falou para mim, esse lado espiritual para ele é sagrado, ele respeita, ele encerrou, abafou, não fala mais. Vamos ouvir o áudio que o Agobar mandou pro Riba Menezes, vamos lá. Eu fico agradecido, mas como eu falei, eu não comento mais o caso, porque o Janiel espiritualmente ele não quer, né? Falou comigo que eu dei esses contatos, aí eu obedeço seriamente, né? Coisa espiritual para mim é sagrado. Então, muito obrigado pela atenção. Se quiser falar meu nome, pode falar, não tem problema não. Então, eu agradeço a sua atenção. Obrigado aí. Aparentemente ele ainda sente, né, cara, esse caso, né, Riba, que ele acompanhou, né? Sim. Ele mandou outros áudios para mim, mas não vem ao caso, que era uma conversa particular entre eu e o Agobá, que a gente sempre conversa. Aí eu falei para ele que eu ia colocar um áudio lá para ouvir. Ele falou: não tem problema, pode falar o meu nome, pode citar, mas respeito à memória do menino Janiel, eu não falo mais. Isso para mim é sagrado. Então ele encerrou, ele falou ainda nas palavras dele, que ele botou no baú aqui. Temos que respeitar, né? Só ele sabe o que ele passou ali, né? Naquela época, e o que ele viveu depois de tudo isso, né? Que aconteceu esse trágico acidente com o Janiel, né? Do bullying, né? Também, né? O menino com as crianças de ficarem debochando para ele na escola, ficava com medo, conforme a avó dele fala que tinha que dar a mão para ir para casa, que ele ficava com medo. Então foi um caso que fez mal para ele aqui na Terra, que ele não queria lembrar mais disso. Fala, Jorge. Um detalhe que a irmã dele me contou, assim, que ela falou que ele era uma criança muito solta, como a gente viu no vídeo ali, né? Mas depois do caso, ela comenta que ele ficou esquisito, sabe? Assim, ela introvertido. Não sabe dizer como, assim. Não sei se era introvertido, mas distraído, sabe? Ela falou que, assim, que depois do incidente, ele mudou um pouco, assim, naquela época. Então, ela era criança, mas como ela era mais velha que ele, ela lembra de ter notado essa diferença. Passou a ser outra pessoa mais fechada, é isso? Não, ela falou que era mais distraído, assim, sabe? Tipo assim, ficava meio avoado, assim. Caramba, hein, meu? Você acha... Mas assim... Fala, Jorge. Mas até uma coisa que eu queria comentar, que a avó dele conta, assim, que o Janiel era um menino, assim, que ela gostava muito, ele era um menino muito direito, assim, responsável, né? E que ele tinha muita credibilidade, né? Ele é um menino que ajudava a cuidar dela e tal. Ela falou assim, se fosse Schumacher era um perfil mais bagunceiro, né? Mais
mais malucão, assim. Daí ela falou, não, Schumacher, se fosse ele, eu não acreditava, né? Não tava nem aí. Mas o Janiel falou, assim, e ela falou assim... Ele não era de falar mentira, né? Assim, não era o estilo dele, era um menino, né, não tinha, assim, por que tá inventando e tal, e não era o perfil dele, né? Então, essa avó, ela fala que desde que ouviu essa história, ela nunca duvidou dele e ela sempre repetia o que tinha ouvido. É impressionante, né? Você acha, Jorge, que... Fala, Riba. Não. Repete aí, Riba, cortou. O que aconteceu ali, que o objeto, ele tinha o foco no Janiel, não era nem com o Zé Felipe, nem era com o Schumacher, era com o Janiel, alguma coisa que aquele menino tinha, então era direcionado para o Janiel, e conforme o Pai Peixoto falou, provavelmente ele poderia ser abduzido outras vezes durante a vida, só que infelizmente um trágico acidente veio, né, tirar a vida do menino. Sim. Com 15 anos de idade. Viu, Jorge? Você acha que em cima disso que você levantou a hipótese de que ele ficou meio avoado, né, depois desse incidente aí, de que aconteceu aí, dessa luz baixar e tentar pegá-lo, né? Você acha que esse corte foi algum... É lógico, né? São hipóteses, né? Algum tipo de implante que rolou ali? Assim, eu ouvi alguns comentários, assim, feitos por outros pesquisadores, né? Que poderia ter tirado alguma glândula dele, né? Para pesquisa, né? Ou outra hipótese, teria colocado alguma coisa no corpo dele, né? Daí a gente tinha que ficar pensando nessa segunda volta, se for realmente desse ser mesmo, né? Se ele tivesse a possibilidade de prever o futuro, né? Porque a gente sabe que a morte do Janiel não tem nada a ver, né? Foi um acidente mesmo com a espingarda, a avó dele estava muito próximo do acidente, viu que foi um tiro que saiu pela culatra de uma espingardinha velha, né? Então isso ninguém matou ele, foi um acidente mesmo. Mas assim, se o ser tivesse a capacidade de saber, né, desse acontecimento, quase como uma premonição, será que esse ser veio na noite anterior buscar o que ele deixou, né? Ou será que esse ser estaria acompanhando a vida dele durante todo esse tempo? Essa que é uma coisa que pode se adicionar a todo esse caso, um mistério, né? É um mistério que a gente não... A gente coloca essas hipóteses aí, mas o que você acha, Riba? Você acha que pode ser o que tem acontecido disso aí? O mundo, cara, é cercado de mistério, né? E eu não sei muito bem. Foi um dia anterior que esse ser apareceu? Foi isso? Sim, ele morreu numa manhã, foi nessa noite anterior. Olha só. O ser apareceu. Então, não foi por acaso, né? Você percebe que tudo tem um contexto ali, né? O ser apareceu ali naquele período que ia acontecer mesmo. Sei lá, um prenúncio talvez, né? É isso aí, é um mistério do mundo. Eu acredito que o ser devia ter percebido. Eu não sei que ser era também, mas alguma coisa normal não é. Mas também acho. Nada é por acaso. Também acho que nada é por acaso, né? Você acha o quê, Jorge? Você acha que os irmãos dele tiveram contato depois de tudo isso aí? Porque você conseguiu falar com o... Schumacher, né? Mas tem o primo também, não tem um lance assim? O primo eu não consegui encontrar, que ele morava em outra localidade, eu não consegui encontrar, mas a família falou que não adiantava muito, porque ele falou que não gostava, ele não gostava de falar do assunto também, então não me incentivou muito. Fala, Riba. A própria irmã dele afirma que sonhou ele com uma roupa branca dizendo: chegou a minha hora. Sim. Já era pra ser mesmo. Tava e a irmã dele falou que assim, ela tava na cidade próxima, né? Se ela tivesse conseguido chegar, se a moto não tivesse quebrado, ela falou que ia chegar muito próximo da hora do Será tiro, que ele né? ia chegar bem na hora? Ela falou que, pelo que ela soube depois, assim, do que aconteceu, ela falou que era bem no horário que ele ia chegar na casa. Ou antes ou depois, né? Ou na hora. Agora vocês imaginam o tanto de caso que tem naquela região que a gente não fica sabendo, né?
Porque, que nem você tinha mencionado pra gente na vez anterior que a gente tentou gravar e não conseguiu, que você só ficou sabendo porque ele foi no hospital, né? Então essa história acabou vindo a público, né? Não foi algo assim? E tem um mistério a mais que eu não iria incluir na história, mas assim, é que eu ouvi falar, né? Que ninguém, assim, depois no hospital que dá entrevista, né? Dizem que um médico do hospital morreu depois do acontecimento. Não sei se foi um acidente ou será, meu? Um crime, tem a alguma ver? coisa. Mas daí parece aquelas histórias assim que em volta disso começa a acontecer coisas, sabe? Mas assim, eu nunca consegui descobrir o nome do médico que atendeu ele e o médico que morreu se é a mesma pessoa. Não, mas viu, Riba? Era uma boa conversa pra você ter com o Agobar, hein? Será que ele falaria? Ou não? Sei, ele não fala mais nada de Agobar, mas... Mas fala que não é exatamente do Janiel, é um caso perto. Mas quem do que te Janiel. contou isso aí? Foi a família dele? Quando eu comecei a pesquisar, eu vi várias reportagens, vários textos em cima disso, né? E daí existia algum comentário a respeito disso, mas eu não consegui nenhuma confirmação e também não fui atrás porque não tinha achado o nome desse profissional que atendeu, né? Não sei nem se foi um médico, foi um enfermeiro, mas alguém fez essa conexão, né? O médico que atendeu o Janiel morreu. Então, depois o Janiel morreu também. Então, é mais uma coisa que se adicionou, mas talvez não tenha nada a ver. Fala, Riba. Tá falando que o médico que tocou no Janiel veio a falecer? É isso? Tem gente que eu vi nesses papos de internet, né? Nesses blogs e tal. Alguém comentou isso, mas não tá confirmado. Não tá confirmado. Nessa hora tem muita especulação. Sim. Saber. Bom, mas é isso, né? Pra quem quiser, mais uma vez avisando você, né, que tá nos ouvindo, quem quiser também nos acompanhar por imagem, segue a gente lá no YouTube, lá, brasilufo.com, YouTube/BrasilUFO. Ou também, se você quiser, pelo nosso site, que é o brasilufo.com, lembrando que o Brasil é com Z. E esse caso você pode assistir a retransmissão no nosso canal e também segue o Jorge lá no OVNIs e Mistérios em geral. E por falar nisso, Jorge, a gente queria te convidar aí para você vir mais uma vez. O próximo caso que você traria pra gente é o caso do OVNI da Moca. Combinado? Você aceitaria vir aqui conversar com a gente um pouco sobre esse caso? Sim, claro. Esse caso eu investiguei bem a fundo ele, eu conversei com o rapaz que filmou, fiz muita análise bem técnica desse avistamento. E é um caso bem interessante, com uma das melhores imagens que eu vi recentemente feitas, não só aqui no Brasil, impressionante mas no mundo inteiro, mesmo, né? Um objeto soltando orbes. É o tipo do vídeo que, se você coloca lá se você entra nos comentários lá do Brasil UFO, o pessoal, balão. Cala a boca, balão, né? Que tem uns caras que eles não sabem brincar. Que já vai para o pé no peito, né? Não é por aí, né? Então tudo que a gente coloca ali são coisas que se parece realmente com o balão, mas o Jorge faz uma análise muito eficiente, mostrando inclusive o balão queimando e esse objeto soltando, vamos chamar de pequenos orbes, né, Jorge? Que é Sim, e assim, as pessoas viram no YouTube, o que viralizou foi o vídeo de YouTube, né? E eu fui atrás do vídeo original do celular do rapaz, que tem o dobro da resolução que dá pra ver YouTube, muito né? mais detalhes, né? Então dá pra ver mais detalhes, não se vê balão, não se vê assim, nada que pareça com um balão. Então, à primeira vista parece um balão mesmo. Até quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu achei que fosse um balão, pulei, né? Mas depois comecei a ver umas coisas esquisitas e fui atrás para investigar. E eu, pela quantidade de informações que eu consegui, certamente não é um balão. Com certeza. Então,
tá feito o convite aí para você vir aqui novamente com a gente para explicar bem esse caso aí, que é um caso sensacional que aconteceu aqui em São Paulo, na Moca, num bairro tradicional aqui em São Paulo, que vale a pena você acompanhar também. E se você já quiser assistindo, acessa lá o canal do Jorge e também a nossa retransmissão que a gente vai fazer. Mas é isso, Jorge, obrigado aí. Antes de encerrar, eu gostaria de falar com o Riba, sobre a partida do ufólogo Vanderlei Pena, que foi um parceiraço seu aí, né? Que tinha, além de ufólogo, professor também, né? Escritor. E eu gostaria que você falasse um pouco dele aí pra gente, das coisas que ele fez aí em sua vida aí, e o próprio projeto Ônix que ele encabeçou aí na década de... Foi 80, né, Riba? Isso. O Vanderlei Pena é um bacharel em Direito, um parapsicólogo e interessado em física nuclear. Ele foi da época ali da Irene Granck, Silvio Lago. Então ele era um homem que ele atuava muito nos bastidores aí da ufologia, nunca fez questão de aparecer, mas ele entendia a fundo, entendia profundamente da ufologia. E a gente sempre se falava, eu costumo dizer que ele foi um grande mestre, um guru que ficava por trás me orientando. Ele falava assim: Riba, tudo que você quiser saber, me chama aqui, que eu vou te orientar, vou te falar como é que foi e o que acontece. Então ele entendia profundamente tudo da ufologia. Um homem antenado, e ele não queria, ele estava lutando contra o câncer, e ele estava, apesar dele estar bem forte assim, e ele estava acabando de lançar um outro livro que ele já ia lançar, ia ter o lançamento, e não deu tempo dele fazer esse lançamento. E pegou de surpresa todo mundo, ele veio a falecer, e eu fiquei muito chateado, porque é um homem que muito legal comigo, me tratava com o maior respeito, com o maior carinho, estava sempre conversando comigo. Sinto muita falta das minhas conversas com ele, das orientações. Eu estava pesquisando o caso do OVNIs lá de Tanguá, ele dava maior força falando sobre aquela região, linhas magnéticas, tudo ele falava, me indicando os locais que eu deveria ir. Ele falava muito vai para a ponta, sabe, aquela área de Saquarema, vai para aqueles locais ali, me dava uns locais de zona quente. Ele falou: não, você tem que ir nesse local aqui, vai ali, eles estão nesse local ali. Então, tem vários locais que ele me indicou para pesquisar. Ele falou tem um local lá que eu não quero citar aqui. Ele falou: você bota o ouvido na areia à noite lá, você escuta barulho, vai lá nesse local para você entender o que eu estou falando. E ele pesquisou também em Colônia, 4º distrito lá de São Fidélis, o projeto Ônix, que uma nave teve em cima do grupo dele, houve um contato telepático, eu já contei isso daí. E ele me deu o projeto para prosseguir com o projeto Ônix, e eu vou voltar à Colônia, eu vou continuar essa pesquisa. Ele me pediu isso e eu vou honrar isso daí, porque é um homem muito bacana, cara, um homem que entendia muito. E ele sempre falava comigo assim, ele falava assim: Riba, quase nenhum, o presidente eu acho que ele foi um dos únicos ufólogos nesse mundo que mandou um e-mail para o presidente dos Estados Unidos perguntando sobre discos voadores, sobre OVNIs, e o presidente respondeu, mandou um e-mail para ele. Ele falou assim: Riba, você tem que falar isso, cara. Então, eu vou até ler aqui o que foi que aconteceu. Ele mandou um e-mail para o presidente George W. Bush. Ele mandou perguntando: como vai, grande presidente? Tem pescado muito? Já que seu colega Bill Clinton não soube, ou melhor, não quis falar sobre a ELTEC, que é a base submarina que encontra-se situado nas Bahamas e dizem possuir OVNIs, Área 51 e ARPA, você falaria alguma coisa?
Vocês sabem muito mistério sobre UFOs e todos sabem que escondem notícias sobre o assunto, muito embora nós pesquisadores saibamos sobre RODs, EBAN, OVNIs e OSNIs. Você falaria alguma coisa ou é proibido? Se não entender o que peço, desculpas. Um grande abraço extensivo à sua família. O tempo se passou, ficou alguns dias, o presidente George W. Bush não respondeu ele. Quando foi no dia 26 de agosto, o presidente respondeu o e-mail. O presidente respondeu para ele assim: eu entendo, meu amigo, não deveria falar sobre a Área 51 ou sobre a ARPA, que com certeza você já ouviu falar também. Confie em mim quando digo que não estamos sós. Muitos deles estão aqui há muito tempo, o que explica o Stone Age, as pirâmides egípcias e o crânio de cristal. Nós aprendemos muitas coisas com eles, inclusive investigações sobre células estaminares, as capacidades nucleares, internet, medicina e até mesmo televisão de alta definição. Eles não representam uma ameaça e nós somos muito gratos a eles. Eu não posso dizer muito mais, pois já disse o bastante. Espero que isso traga um pouco de paz para você, seu amigo George W. Bush. Que legal. Então, o Vanderlei Pena recebeu esse e-mail, essa resposta do presidente George W. Bush, e ele me pediu: Riba, pode falar isso aí, eu tenho esse e-mail, então eu te conversava muitas coisas. Então foi uma pena ter perdido o meu grande amigo Vanderlei Pena, meu guru, que me pegou de surpresa, pegou a família de surpresa dele a partida. Eu vou sentir muita falta dele, sinto falta das nossas conversas à noite. E eu quando ia fazer alguma live assim, ou qualquer coisa, eu sempre avisava ele antes, ele sentava no sofá com a esposa dele e ficava assistindo. Aí quando terminava, ele ligava e falava: pô, eu gostei disso, gostei daquilo, é isso, é aquilo. Então, vou sentir falta dele. Lamentável a partida do meu amigo Vanderlei Pena. E fica aqui nossos sentimentos, né, a todos os amigos e familiares do senhor Vanderlei Pena, que possam... essa é a nossa única certeza, né? Escritor, professor, o que ele era mais, Ribá? Ele era bacharel em direito, psicólogo, e ele também foi, ele já fez, ele trabalhava também na Receita Federal, ele foi auditor da Receita Federal, ele fez muitas palestras, cara, nos anos 80, pelo Brasil inteiro, em vários centros esotéricos. Em 1985, ele foi convidado pela Força Aérea Brasileira para fazer uma palestra lá na Academia da Força Aérea em Pirassununga para os acadêmicos. Ele foi lá falar sobre ufologia na Academia Militar de Pirassununga. Então ele era um cara que era muito respeitado, e conversando com ele, conforme eu conversava, eu percebi que aquele homem era um profundo conhecedor de ufologia. Ele entendia muito. Nunca fez questão de aparecer, mas ali estava um verdadeiro mestre. Morreu com... Acho que ele estava com 82 anos já, quando ele morreu. Mas era forte. Não, ele era forte, né, meu? Tinha um vozeirão, né? E... lá no meu canal, na Trilha dos Jovens, eu coloquei os casos lá, todinho que ele pesquisou em 1980. Mas era um homem que você conversando com ele no telefone, você se encantava com o que ele falava. Era um cara que entendia muito. Ele tinha o dom da comunicação, né, Riba? Entendia muito dos mistérios do mundo, e além disso ele entendia tudo sobre física. Tudo que você pensar que envolve ufologias, o homem entendia tudo. Triangulação, linhas energos-magnéticas que cruzam aí pelo mundo, ele entendia tudo. Os locais onde esses objetos aparecem, por que aparecem, o que tem lá naquela região, tudo ele entendia. Ele lia muito. É isso, né? Mas pelo menos o trabalho dele, né, vai ficar aí para sempre, e as pessoas podem acompanhar e, inclusive, pode comprar o livro dele, o livro Projeto Ônix, né? Que são os misteriosos casos de UFOs de colônia. Isso. Eu morei lá em São Fidélis, por isso que eu me interessei por esse caso. E qual que é o nome do outro livro? Se ele chegou a te falar, não? Que ele chegou a lançar ou não?
Falou, que eu esqueci agora o nome do livro. É um novo livro. Já tá pronto e tudo. Eu esqueci o nome do livro aqui. Reflexão de alguma coisa. Depois a gente passa esse nome, né? E com certeza pra galera aí acompanhar aí o trabalho do Vanderlei Pena. E desculpa, né, assim, por ter colocado ufólogo, mas na realidade ele era um super ufólogo também, com os estudos que ele trouxe aí pra todos nós aí e pro nosso amigo Riba Menezes. Mas é isso aí. Ele falava que ele era um pesquisador de fenômenos insólitos. Né? Que hoje a gente chama de ufólogo, né? Mas é isso aí, né? Que ele seja lembrado e as pessoas possam colocar aí em suas orações aí a memória do Vanderlei Pena. É isso aí. Ele sempre falava que às vezes muitas dessas luzes que as pessoas costumam ver nessas montanhas aí não tem nada a ver com ufologia, são apenas fenômenos. Pode ser também, alguns sim. Você acha que pode ser, Jorge? Alguns sim, né? Outros eu acho mais improvável que exista do que os OVNIs. O pessoal fala muito do... Como que é o fogo de São Telmo. Mãe Douro. Mãe Douro. Na Mãe Douro eu acho que pode ser um orbe mesmo, mas tem... Como que chama aquele do pântano? Fogo do pântano? Gás do pântano. O gás do pântano. É mais fácil você filmar um OVNI do que filmar um gás do pântano. Não, mas qualquer coisa é uma coisa misteriosa, né, meu? São os mistérios do planeta Terra aí, né? Eu com certeza, tudo que a gente vê, os fenômenos que a gente vê, nem tudo é um disco voador, é uma aeronave. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, tem aquele fenômeno que mostra... as nuvens com o formato de OVNI. Existe o fenômeno que é formado ali mesmo, até esqueci o nome, lenticular, nuvem lenticular. Lenticular é quando ela fica com aquela cor do arco-íris, né? Mas também tem o lance que a nuvem fica num formato. E tem alguns que mostram nuvens muito baixas e com movimentos que não são de nuvens, né? Que parece que algum objeto tá usando algum disfarce de nuvem, né? Então tem todos esses casos, muitas pessoas não acreditam, mas aqui a gente levanta a hipótese e abre espaço para todo mundo, né? Para quem acha uma coisa ou quem acha outra. Na realidade, ninguém sabe de nada, ninguém sabe a verdade, né? Do que pode ser essas coisas ou não, né? Mas, Jorge, eu gostaria de te agradecer aí imensamente aí, já aguardando a sua presença num próximo episódio aí, que você possa trazer aí o OVNI da Moca, e gostaria que você falasse um pouco aí do seu canal, aí dos seus projetos, e obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana ter participado com vocês. Meu canal no YouTube se chama OMG OVNIs e Mistérios em Geral. E eu estou há pouco tempo na área, né? Eu não me considero ainda um ufólogo, porque eu sou mais um curioso, né? Eu tenho poucos vídeos ainda, tenho perto de 10 vídeos. E que eu faço quando eu consigo, mas assim, eu tento levar bastante o assunto a sério e pesquisar bem a fundo em cada episódio, né? Então convido a quem estiver ouvindo aqui o Brasil UFO a conhecer meu canal também. E obrigado pela participação aqui. Você, Cleiton. Não, as pessoas que vêm aqui a gente já chama, já fala que é da casa. Então você, sempre que você quiser aparecer aqui, a gente tendo um trato ou não, você é sempre bem-vindo aqui. Beleza? E você Riba? Obrigado. Já iniciou seus projetos lá no seu canal do YouTube? Canal do Jorge Ueso chama-se OMG, OVNIs e Mistérios em Geral. Vai lá que o cara é bom. Isso aí. E na trilha dos OVNIs, como é que tá? Eu tava nesse período de férias aí, eu tô terminando o último quarto podcast aí que eu participei, onde eu conto alguns casos, mas já tem uns casos aí já encaminhado
que é surpresa. Brevemente eu vou estar contando aí. Agora você também vai ter que comentar aqui os teus casos, hein? Porque a galera quer ver a imagem aqui e quer ver o comentário também, né? Acho que é importante. Uns negócios. Então tá bom. Podcast Brasil UFO. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam. O primeiro episódio, né? Que é o episódio número 25. A gente trouxe esse caso do menino Janiel. E você, então, aguarde o próximo episódio, que com certeza vai ter muita coisa boa esse ano. E como não poderíamos deixar, né, de falar, né? Agora aí no YouTube, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, porque hoje você curtindo não custa nada, né? E também faz a relevância do vídeo aumentar bastante e aumentando o número de seguidores do canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for. Dito isso, um forte abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau! Podcast Brasil UFO.